vindo e vendo os sinais do Pai, né? Então, nós fizemos aqui um passo a passo, né? Sobre a formação, obtendo a sabedoria de Deus, né? A sabedoria divina, a sabedoria do Pai. Nós vimos os dois pilares, né? Todos serão ensinados pelo Pai, dito por nosso irmão Yeshua. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, né? Em verdade e em espírito. Também uma frase, né, do nosso irmão Yeshua. Nós vimos o que seria copiar, né? Seguir ele, Yeshua, nosso irmão. Seria fazer o que ele fazia, né? E não ficarmos olhando para ele, né? Ele se prostrava diante do Pai nas orações, né, nos pedidos. Ele fazia, se colocava, erguia suas mãos ao Pai para pedir pelo milagre, né? Então, isso é copiar nosso irmão, é fazermos o que ele fazia, ou seja, tudo direcionado ao Pai. Nós vimos que Deus, né, diz para nós, diz assim: meu filho, né, busque por sabedoria e discernimento mais do que você estivesse procurando prata ou um tesouro escondido, né? Então, e nós vimos, né, na questão do adorar o Pai, obedecer o Pai e cumprir a missão, né? Então, esses são 3 pontos essenciais: adorar o Pai, obedecer o Pai, porque não adianta somente adorarmos, e cumprir nossa missão. Vou dar um exemplo. Maria, né? Maria era pura, mas se ela tivesse dito não para o anjo, né? Para o arcanjo Gabriel, isso eu recapitulando nesse exemplo, ela continuaria sendo uma pessoa pura, né, adoradora do Pai. Ela seria uma pessoa obediente, porque ela vivia de uma maneira correta, né? Mas ela não teria cumprido a missão dela, né? Então, e diretamente é um ponto de desobediência, né? Quando nós não cumprimos ou desejamos ou não aceitamos cumprir nossa missão, nós estamos sendo desobedientes ao Pai. Então é isso. Devemos sempre nos atentarmos, né, a adorar o Pai, obedecer o Pai e buscar a missão, o propósito da nossa alma, que é buscar primeiramente o reino do céu. Esse é o verdadeiro buscar o reino do céu, é buscar a missão da sua alma, tá? Não tem nada a ver, ou tem em termos, né? Se você não adianta você buscar a missão da sua alma e você ser uma pessoa totalmente errada, né, durante esse caminho. Pessoa que não tem misericórdia, pessoa que se irrita facilmente, que, né, age com falta de amor com as pessoas. Então, isso faz parte, isso é uma obrigação, né, mínima que a gente tem como ser humano, como filho de Deus, né? O amor e misericórdia. Mas, além disso, né, essas são atitudes, né, do caráter. Além disso, precisamos cumprir a missão. E continuando, né, nós podemos pedir sabedoria para o Pai para Ele nos guiar, mas se nós não soubermos interpretar, né, a sabedoria que Ele nos envia, os sinais, muitas vezes é muito claro, né? Muitas vezes é dito em nossos ouvidos com voz audível, às vezes em sonhos, né? Às vezes a aparição, como nós temos vários casos, né? Para Abraão, Moisés, Enoque e tantos outros. Outros foi somente a voz, né? Como foi para Samuel, né? Samuel, Samuel. Então, foi a voz. Então,
tem diversas maneiras, outras vezes sinais, né? Como o profeta falou, ele esperava um vento forte e veio um sopro, né? Uma brisa. Isso foi um sinal de Deus. Eu também tenho a minha situação real também, que eu pedi para Deus, né? Um sinal, e não estava ventando, né? Não estava ventando, e eu pedi um sinal para ele e veio um vento forte, né? Vento passageiro, assim, um vento súbito, né? De 5 segundos, 10 segundos e cessou novamente, né? Então é um sinal de Deus. Então, às vezes é dessa maneira mais forte, às vezes é a brisa, né? Como foi com o profeta. Então Deus pode falar de maneiras infinitas, né? Eu não consigo nem dar todos os exemplos porque é infinito. Por isso que nós vimos também, não devemos limitar a Deus. Deus manda sinais de tal maneira, Deus age de tal maneira. Não podemos dizer como Deus age. Não podemos dizer como Deus vai dar o sinal. Porque é infinito e Ele é ilimitado. Podemos dizer, Deus deu sinal para fulano de tal maneira. Deus mostrou, se revelou para fulano, né, de tal maneira, mas não quer dizer que vai ser da mesma maneira conosco. Então ele gosta de surpreender, né? Ele pode falar diretamente ao seu ouvido, pode dar intuição ao coração, instintivamente, né? Aqui, Jó. Quem dá intuição ao coração instintivamente? Quem põe sabedoria no interior do homem? Jó. Então, somente o Pai que pode fazer isso, intuição ao coração instintivamente e sabedoria no interior do homem. Deus vai fazer isso diretamente? Obviamente que Deus pode fazer isso diretamente, mas em muitos dos casos Deus vai enviar um anjo, né, um arcanjo, dependendo do grau, né, de importância. Vai ser um anjo, se for um grau, uma importância muito maior, vai enviar um arcanjo, e muitas vezes essa voz que nós vamos ouvir, né, vai ser um anjo, dando intuição ao coração instintivamente, né? Ou trazendo a sabedoria de Deus, nos entregando. Ele pode falar através de alguém, direto ou indiretamente. Pode colocar pessoas no seu caminho, pode usar pessoas. Entender a física quântica, etc. Né? Usar pessoas, né, como eu já citei, terapeutas, um médico, etc. Nós vimos isso naquela matriz, né, naquela tabela, onde nós vimos pilar, sabedoria e como Deus manda os sinais, né? Olha como Deus pode nos mandar um sinal através de chás. Como assim Deus vai... Às vezes você está com algum problema de saúde e aí uma pessoa do nada, você está em algum lugar, na fila do meu supermercado, alguém conversa, fala, nossa, tal chá é bom para tal coisa, né? E aí, pum, você fala, nossa, é Deus, né? Eu pedi para Ele me mandar uma solução para essa minha situação de saúde. E aí eu ouvi alguém falando sobre chá, né? E eu tenho vários casos, né, comigo de pedir para Deus. Teve momentos que Deus, né, me curou instantaneamente. De dores que eu estava, e Deus me curou naquele mesmo instante. Teve momentos que Deus me curou no dia seguinte, de um dia para o outro. Teve momentos que eu pedi algo para curar e Deus manda através de um chá. Aí como que eu fiquei sabendo? Nossa, do nada, né? Por exemplo, estou assistindo, vendo alguns vídeos de meu interesse no YouTube. E aparece um título, a sugestão que eu não
não tinha buscado, não tinha procurado, nem a pessoa que eu sigo fala, chá de tal coisa é bom para tal coisa, e justamente essa coisa é o que eu estou querendo. Então, e fala assim, mas é porque o Google ouviu, né, que eu estava dizendo, não, às vezes porque a minha conversa com o pai normalmente é mental, né? 99% das vezes é mental. Então, o Google não está ouvindo a minha conversa com o pai. Através de animais, né? Arco-íris, uma postagem, sincronicidade, né? Quem já ouviu falar assim das sincronicidades, olhar as horas, né? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes repetido num dia, né? Ou uma placa de carro, ou algum número, né? Em algum lugar que você vê números repetidos lá. O mais famoso é o 1111, né? Mas todas as horas valem, né? 1111, 1212, 1313, 1515, 2020, e às vezes invertido, tá? Você acha que não, mas o invertido também vale. 1551, 1441, 1331, o que mais? 1661 não vai ter, né? Mas tem alguns, né? 20 horas e 02 minutos. Então, o invertido também vale, tá? Como sincronicidade. E tem como você procurar para saber o significado dessa mensagem. Se você digitar simplesmente no Google, o que significa ver as horas 20 e 20, ele vai te dar um número genérico, vai te dar uma informação genérica. Mas se você colocar assim, anjo 2020, né? Anjo 2020, anjo espaço, né? 2020, 2020, vai trazer a mensagem, que significa aquela mensagem, 21 e 21, né? Anjo espaço 2121. Coloca o número mesmo, não escreve o numeral, né? E vai vir a mensagem do que aquilo significa, tá? Qual é a mensagem que eles estão querendo passar para você. Como eu disse aqui, né? Pesquisar o anjo. Deus pode mandar arcanjos, banhos, né? Como assim banhos, né? Como eu disse, né? Às vezes você está com uma questão de cansaço, né? Você está com um cansaço que não sabe de onde, aí você ouve em algum lugar, ou vê uma postagem, ou alguém fala sobre banho de erva, tal banho é bom para tal coisa, né? E aí você fala, poxa, bom para quando você está se sentindo extremamente cansado, sem energia, aí você fala, nossa, esse vídeo, essa mensagem era para mim, né? Aí você vai lá e faz aquele banho energético, né? Aí fala assim, mas isso não é de Deus, mas como assim não é de Deus, né? Quem criou as plantas foi Deus. E Yeshua, nosso irmão, ele curou o cego com barro, né? Além de passar o barro nos olhos do cego, ele falou assim, vai lá e se banhe, né? Jesus podia ter curado sem ter mandado ir lá se banhar? Podia, ele pode, né? Ele tinha autoridade do Pai para fazer os milagres. Mas ainda assim, ele quis fazer com que ele tivesse alguma atitude de ir lá, né? Da ação dele é o que de fato ia trazer a cura. Então, às vezes, Deus quer que você tome um banho, né? Para de fato você também fazer alguma coisa, fazer a sua parte. E aí, no caso lá, foi um banho com lama nos olhos, né? E muitas vezes é um banho de ervas, né? De um alecrim, né? De um manjericão. Só você pesquisar cada banho, banhos energéticos. Então, não limite Deus, né? Não haja com atitudes religiosas, né? Como Jesus nos alertou, tome cuidado para não seguir as leis criadas pelos homens como se fossem, né, leis divinas, né? Então, muitas vezes são leis, algo dito, né, por homens, dizendo que isso não é de Deus, para que a gente continue na dependência, né? De nós não nos relacionarmos diretamente com Deus e sempre estar na dependência de pessoas para isso. Um perfume, né? Um perfume inexplicável no ar, animais.
Eu já senti várias vezes, várias não, porque senão também se torna algo muito genérico, isso não se torna algo especial, não se torna uma mensagem de Deus de fato. Mas na minha vida inteira, acho que teve uns 3 momentos que eu senti cheiro de incenso muito perceptível, muito nítido, né? E locais que não eram, que não tinham de fato incenso, né? Inclusive na rua. Você passa, sente aquele cheiro, aí você volta, aí eu voltei, todas as vezes eu voltei e procurei o sinal para ver se estava vindo de algum lugar, nada, não tinha vindo de lugar nenhum. Então, esteja atento aos sinais de Deus, tá? Isso é Deus querendo saber se você está prestando atenção nele. Como ele diz, né? Esteja comigo continuamente, né? E não só em alguns momentos do dia. Se nós estivermos com Deus continuamente, nós vamos estar prestando atenção e vendo os sinais. Então vamos praticar, né? Exercício, vamos conversar, observe. Então vamos conversar, né? Pai, eu coloquei para o Senhor que eu iria, durante esse dia, fazer a gravação dessas aulas, né? E acredito que eu tenha atingido o objetivo de hoje e que o Senhor tenha se agradado, né? Então, ainda vou levar alguns dias, Pai, para poder editar, cortar os vídeos, separar certinho, tem que fazer a capa, mas dentro dos próximos dias já posto o primeiro, depois o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Então, Pai, e qualquer coisa, Senhor, me oriente, né, a mais o que eu devo fazer, e assim que eu completar também, o finalizar a edição desses vídeos, que o Senhor possa me orientar novamente, né, o que eu devo fazer na sequência, né, os próximos passos. Então, isso eu conversei com o Pai agora, né? E aqui vai ter o observar. Agora, daqui para frente, como eu conversei com ele, eu tenho que observar e prestar atenção nas respostas dele. Se ele se agradou, se ele não se agradou, se teve algo que ele não gostou do que eu fiz hoje, dos vídeos, se tem algo que eu falei que, né, passou desapercebido de mim sobre algo que possa desagradar ele, eu não acredito que eu tenha percebido, eu não percebi nada, né? Mas às vezes, porque nossa intuição fala, nossa, você falou alguma coisa que não era para ter falado. A intuição nos avisa, né? O instinto, como está lá. Quem coloca a intuição na nossa mente, instinto no nosso coração, né? Então, agora é observar e também pedir para ele me orientar nos próximos passos, né? Então, ele vai me orientando o que eu devo fazer, através de sinais ou falando comigo diretamente, tá bom? Mas eu tenho que estar atento. Quando nós temos a aula presencial, né, nós fazemos esse exercício, né, praticar de conversar. A pessoa depois, né, vai para casa também, durante o dia conversa com Deus no dia seguinte, durante os próximos dias. E na aula seguinte que nós temos presencial, aí a pessoa vai observar, né, durante os próximos dias o que Deus trouxe de resposta, e a pessoa vai compartilhar com todos, se perceber algum sinal, né, que o Pai deu em forma de resposta. Exercício, né, continuando. Foco, missão da sua alma, né, que é o propósito final, a eternidade, né? Morarmos com o Pai na eternidade. Então, que você possa pedir sabedoria para Deus e perceber os sinais dele com relação à sua missão de alma, né?
Pode perguntar para Deus, Pai, quem que é a pessoa da minha vida que eu vou me relacionar tal? Pode, mas isso não é o mais importante, tá? Isso não é o mais importante. O mais importante é buscar primeiro o reino do céu. E se buscar o reino do céu é você descobrir qual é a missão da sua alma. Se você fizer um mapa numerológico, um mapa astrológico e ver lá, missão da alma, no mapa numerológico, e ver o Nó do Norte no mapa astrológico, você vai ter um bom caminho já, né? Você pode falar assim, posso fazer um outro? Pode, mas os dois se complementam, tá? Quando retornar ao Pai, a pergunta será, cumpriu a missão da sua alma, né? O Pai vai te perguntar lá em cima. É óbvio que ele já sabe a resposta, né? Mas ele vai te perguntar. Unges a minha cabeça com óleo. Agora vamos fazer um pedido ao Pai, né? Salmo 23:5. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Em Marcos 6:13. Ungiram diversos doentes com óleo e os curaram. Êxodo 30:25. Ele será o sagrado óleo da unção. Eu vou convidar você nesse momento, né, para você fechar seus olhos, erguer seu rosto levemente, né, como se você estivesse olhando para o céu. Você imaginar uma gota de óleo vindo lá do céu, diretamente do céu, e pingando sobre a sua testa. Sobre a sua testa. E você diz assim, Pai, unges a minha cabeça com óleo. E você sinta esse óleo pingando na sua testa, esse óleo de unção diretamente do céu sobre você, sobre a sua testa, né? Sobre a sua fronte. E sinta a bênção do Pai através do óleo da unção dele, o óleo sagrado. Aqui nós temos uma oração, lembre-se, né? Um dos pilares, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e espírito, adorar o Pai, obedecer o Pai, buscar cumprir a missão. Então, no adorar o Pai, nós temos aqui mais um exemplo. Nós tivemos 3 leituras de cartas, né? 3 cartas do Pai, que na verdade é dele para nós, né? Mas também nós temos de nós para ele, né? Nós vimos lá a Dom Olan, né? Uma oração, a Dom Olan, muito linda. E temos aqui uma outra oração, né? Que se chama Ana Becoa. E eu vou espirrar agora e já voltando. Então nós temos a oração Ana Becoa, né? Que é uma oração também em hebraico. E aqui nós vamos recitar essa oração. Primeiramente a gente vamos entender, né? Ana Becoa, esse Ana, né? Não quer dizer, não é o nome da pessoa, não é uma Ana, né? Significa nós te rogamos, Ana Becoa. É uma oração mística judaica, né? De grande profundidade espiritual, atribuída ao mestre Nehuniah Ben Hakanah, que viveu no século I, né? Da era cristã, que se baseou no primeiro parágrafo do livro de Gênesis em hebraico, né? Então, do livro de Gênesis, mas escrito em hebraico, não a nossa tradução. É frequentemente recitada, né, para invocar proteção divina, força espiritual e orientação. Acredita-se que a oração possui o poder de elevar a alma e facilitar a conexão com o divino, sendo por isso uma prática espiritual importante
para muitos dentro da tradução judaica. Então eu vou ficar somente em cima da tradução judaica? Não, né? Temos o Pai Nosso, que eu vou encerrar, né? O último vídeo, o encerramento vai ser o Pai Nosso, e vou fazer o Pai Nosso em aramaico, né? Porque foi o que a minha alma pediu, né? Minha alma quis que fosse em aramaico. O traduzido parece que não tem a essência né, da citação do Pai Nosso em aramaico que Jesus, né, que nosso irmão Yeshua proferiu. Ana Becoa, né, e temos outras orações aí, inclusive católicas, né, de São Bento, né, que é muito bonita, muito poderosa. Temos uma oração, até a oração do terço, né, não o terço completo, né, mas cada trecho, né, do terço. Então, Ana Becoa, né, ela pode remover literalmente todo o desgaste, barreiras e obstáculos associados à nossa existência física. Ele injeta ordem em nosso caos, remove influências negativas em nossa natureza, gera sustento financeiro, desperta união e amor pelos outros e fornece energia de cura para o corpo e a alma. Recitamos Ana Becoa todos os dias, quantas vezes quisermos. Então, vamos lá, né? Eu vou... Aqui são as letras em hebraico, né? É da direita para a esquerda. Aqui é a pronúncia e aqui é a tradução, né? Então, Ana Becoa, Gedulat, Emineha, Tati, Seroha, Kabel, Rinat, Amiha, Sagveno, Tarahen, Norá, Nagibor, Doshei, Rudeha, Kevavat, Chorem, Barren, Tarahen, Hamed, Skaterra, Tamid, Golem, Hassim, Kadosh, Berov, Truha, Nahel da terra, Yahid, Guirre, Lameha, Pene, Zorrei, Kedusha terra, Shavateno, Kabel, Ushumat, Sakateno, Yodeia, Talumot, Baruch, Shem, Kebod, Malhut, Leohan, Vaed. Então vamos à tradução, né? Nós te pedimos, com o poder de tua mão direita, desmanche a atadura, né, ou as ataduras. Receba o canto alegre do teu povo. Eleva-nos e purifica-nos, ó enaltecido. Por favor, ó poderoso, proteja com a pupila do olho aqueles que desejam a tua união. Abençoa-os, purifica-os, que tua compaixão sempre os recompense. Ó Santo, ó Protetor, com a tua grandiosa bondade, governe o teu povo. Ó Único, ó Exaltado, dirige-te ao teu povo, aqueles que se lembram da tua santidade. Receba os nossos desejos e escute nossos clamores. Ó Tu que sabe todos os mistérios. Bendito é o nome do Senhor, cujo glorioso reino é eterno. Então aqui mais uma oração de adoração ao Pai. Fizemos Adon Olam e temos Ana Becoa, né? E depois vamos ao Pai Nosso. Salmo 112. Feliz é aquele que teme, né? Que ama, né? Podemos substituir teme por amar o Senhor e grandemente se deleita em suas leis. Ou seja, né? Que deseja obedecer a Ele. Sua descendência será poderosa sobre a terra, uma geração abençoada de pessoas justas. A abundância e a riqueza estão em sua casa, e sua justiça permanece para sempre. Para os justos, Ele brilha como a luz na escuridão, misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o misericordioso e quem empresta,
que conduz seus afazeres com retidão, porque nunca será abalado. O justo será lembrado para sempre. Não temerá as más notícias, permanece firme, confiando no Senhor. Seu coração está firme, ele não temerá, até que finalmente olhe em triunfo para seus inimigos. Ele distribui generosamente, dá ao pobre, sua justiça permanece para sempre. Seu poder crescerá em honra, o ímpio ficará irado quando ver isso. Rangerá os dentes desolado, os desejos do ímpio se frustrarão. Salmo 112, né? Então chegamos aqui ao final do nosso conteúdo, tá? Página 28 aqui, da 28. Nós temos ainda um conteúdo adicional, né? Que a gente dá no presencial, que é peço perdão, eu perdoo, eu peço perdão ao Pai, né? Aqui eu peço perdão às pessoas, aqui eu perdoo, aqui eu peço perdão ao Pai, né? Temos o Ho'oponopono, honrar pai e mãe, constelação familiar, cura pai e mãe, né? Cura a criança interior, cura desde o ventre, merecimento e eu permito. Então temos um conteúdo adicional, né? Que nós temos para o presencial. Eu ainda não sei se eu vou fazer vídeos adicionais para dar sequência, né? Com esses conteúdos aqui, tá? No formato aqui de vídeos. Mas, né, caso não aconteça, esse foi o nosso conteúdo do módulo iniciante, né? Fizemos essa formação, ela é dividida em módulo iniciante, intermediário e avançado, tá? Qual que é o objetivo final? O objetivo final é que você no final, né, de uma formação dessa, se no módulo iniciante você já se sentir segura para desenvolver um relacionamento com o Pai e perceber as respostas dele, tá perfeito, né? Não é necessário mais o intermediário ou o avançado. Isso você vai conseguir automaticamente ou diretamente com ele. Mas caso você ainda assim, mas olha, eu gostei, o iniciante me deu um ponto inicial, agora eu tenho estou conseguindo me relacionar com Deus, mas ainda não tenho uma segurança nisso, né? Para isso que existe um módulo intermediário e o avançado, para cada vez mais buscarmos como nos relacionar com Ele e como percebemos cada vez mais as respostas e os sinais dele. Mas no final de tudo, o objetivo é que você se relacione com Deus, né, com o Pai. Não tenha dependência, né, de mim para poder fazer isso. Então tem que andar até certo ponto juntos, depois você trilhar sozinho, você e Deus, você e o Pai, né, a jornada, a missão. Porque se você continuar, se nós mantermos uma relação de continuidade, acabamos nos tornando uma nova religião, né? Uma nova igreja, uma nova religião, uma nova igreja, né? E esse não é o objetivo, de você perpetue tendo a necessidade de mim para ser um intermediador com Deus, né? O objetivo é que você possa, você mesmo, buscar a Deus diretamente, né? Porque esse foi o objetivo do nosso irmão, o cumprimento da missão dele, né? Nos reconciliar com o Pai, para que você pudesse conversar diretamente com Ele. Assim como ele disse para a samaritana, né? A samaritana estava lá no poço, reclamou para Jesus, sem ela saber que era ele, né? De início, dizendo que ela queria estar lá no templo para adorar o Pai e não deixava, né? Ela não era bem-vinda. E Jesus diz, né? Logo, né? Agora,
você vai poder estar fazendo isso de qualquer lugar. E ele diz assim, esse agora é esse tempo, né? Porque a partir do cumprimento da missão dele, a nossa reconciliação com o Pai estaria consumada. E ela não precisaria ir no templo para poder adorar o Pai e conversar com Ele, né? E ela já fazia isso, né? Da onde ela estava, ela já adorava o Pai. Tanto é, esse é o motivo que ela recebe a visita de Jesus, né? De Yeshua, o Pai que lhe enviou, né? O Pai não enviou, né? Como a interpretação tradicional diz, Deus, né? Jesus foi lá visitar a samaritana para ele dizer que ele pode dar a água viva, né? Que ele é a fonte de água viva. E não é de fato isso, né? O motivo principal da visita do nosso irmão Yeshua à samaritana foi para confortar o coração dela, né? Deus, nosso Pai, nosso Criador, queria confortar o coração dela, porque Jesus ainda diz, você é uma verdadeira adoradora, né? Que todos sejam como você, né? Uma verdadeira adoradora. E ela não se sentia digna, não se sentia uma adoradora porque ela não podia ir no templo. Mas Deus mandou Yeshua lá para confortar, falar assim, não, eu te ouço todos os dias, sempre que você conversa comigo, eu vejo a sua adoração, o seu amor por mim. Eu só não posso te responder ainda, porque nós estamos, né, afastados. Assim que seu irmão cumprir a missão, nós nos reaproximamos e você vai poder me ouvir diretamente, né? Então, Jesus foi lá como um presente, né? Foi consolar ela, dizendo, olha, o Pai te ouve, o Pai vê a sua adoração por Ele, né? O seu amor por Ele. E a forma que Ele encontrou de demonstrar o seu amor, o amor dele por você, foi me enviando aqui para visitar você e dizer que você é uma verdadeira adoradora, né? É um exemplo perfeito de adoradora do Pai. Então, que nós possamos aí, né, sermos como a samaritana, uma verdadeira adoradora do Pai, e que nosso irmão Yeshua, né, esteja também sempre conosco aí nessa nossa caminhada, que nós possamos cumprir a nossa missão de alma, assim como ele conseguiu cumprir. E nisso nós podíamos pedir ajuda a ele, né? Falar, irmão Yeshua, me ajude a cumprir a minha missão da minha alma, o meu propósito, assim como você conseguiu cumprir a sua com perfeição, né? Podemos pedir isso para ele. E ele vai ficar muito feliz em nos ajudar, porque ele quer todos nós obedeçamos, né, ao Pai. Então é isso. Temos o módulo intermediário que ainda não tem previsão de eu gravar, nem o módulo avançado também tem previsão de gravar, né? Isso vai depender, mas se eu for gravar o intermediário e o avançado, deve demorar mais um tempinho aí para poder eu fazer isso. Eu estou gravando agora, hoje é dia 11 de maio de 2026, né? Eu gravei toda a sequência, agora eu vou dividir isso em aulas, 1, 2, não sei quantas aulas vão ser, acredito que mais 5, 6 aulas ou talvez mais, vou fazer aulas curtas de mais ou menos 30 minutos, e podendo talvez dar sequência no intermediário avançado nos meses de junho e julho, né? Talvez, ainda não tenho certo. Isso eu vou perguntar para o Pai, né? Qual que é a vontade dele, porque tem que fazer a vontade dele, não a minha, né? Pode ser que ele fale faça antes, pode ser que ele fale faça depois, pode ser que ele fale não faça nada. Pare no iniciante mesmo e tá bom. Vamos então encerrar com o nosso Pai Nosso em aramaico. Avum de Bashmaya, Netkar Deshmor, Teitei Malkutar, Nerfueitz Viana Raikana de Bashmaya Afbaha,
Ravlan Larman Etsum Kanan Yomana Washboklan Raubein Wartahin Aikana Defraina Shuahan Lahaben Wela Tarlan Lenissuna Ela Patsami Bisha Metol de la Rei Malkuta Wahaila Watsebota Lalana Umin. Amém. Obrigado. Que Deus continue com você. Obrigado, Pai. Valeu. Peça por sabedoria do jeito certo e veja milagres acontecerem na sua vida. Esse é o segredo.